uma metáfora. A metáfora do executivo e do pescador. Conta-nos que um executivo ele estava de férias em uma praia e quando ele chegou nessa praia, ele começou a observar um pescador. E esse pescador estava ali exercendo o seu ofício, pescando alguns peixes. No entanto, o executivo olha e percebe que aquele pescador ele tinha alguns instrumentos, os seus instrumentos de trabalho eram bastante rudimentares, bastante simples. Ele tinha a linha de mão, um anzol simples, um pedacinho de chumbo e iscas naturais. Então, aquele executivo se aproxima do pescador e ele o cumprimenta: bom dia, eu posso me sentar aqui ao seu lado e observar enquanto você faz o seu trabalho? O pescador olha para ele: claro, doutor, fique à vontade, pode se assentar. O executivo, então, olhando para aquele pescador, faz uma outra pergunta: eu posso lhe dar uma sugestão sobre pesca? O pescador olha para ele e diz: como assim? Olha, se você me permite, diz o executivo, eu não sou um pescador. Eu sou o executivo de uma grande multinacional, uma multinacional muito famosa. E o meu trabalho é melhorar tanto a eficiência da fábrica, otimizar os recursos, reduzir preços, enfim, tudo o que eu faço. O objetivo é melhorar a qualidade dos nossos produtos e também dos nossos processos. E você não sabe ainda mais do que isso. Eu sou um expert nisso. Eu fiz vários cursos fora do país e, enquanto ouvia aquilo, o pescador via o entusiasmo daquele executivo. E então, diante do pedido que o executivo fez, se ele poderia dar uma sugestão, o pescador olha para aquele homem e diz: pois não, doutor, pode dizer, o que o senhor quer me ajudar? Como o senhor pode me ajudar? E então o executivo olha para o pescador e diz: olha, eu estive observando o que você estava fazendo e eu vejo que você pode ganhar muito dinheiro. Vamos pensar juntos um pouquinho, pensa comigo. Se você pudesse comprar uma outra vara de pescar, uma vara que tivesse um molinete, você poderia arremessar essa vara a uma distância maior, consequentemente você pescaria peixes maiores, é isso? E o pescador: sim, é isso. Olha, depois disso você poderia treinar o seu filho para fazer este trabalho no seu lugar. Ele poderia pescar no seu lugar. E quando ele se sentisse pronto, preparado, apto para pescar, você poderia dar um outro passo. Você poderia comprar um barco motorizado, uma boa rede de pesca, e assim você poderia pescar em maior quantidade. E assim, não vender os seus peixes aqui à beira da praia, mas você poderia vender para algumas cooperativas que ficam no centro da cidade. Depois disso, você poderia dar um outro passo. Você poderia comprar um caminhão para transportar peixes diretamente, sem intermediários. E olha só, pensa comigo. Com isso, você diminuiria sensivelmente o preço para aquele comprador, para o usuário final do produto. E você aumentaria grandemente a sua margem de lucro. Além disso, disse o executivo para aquele pescador, você poderia ir para um grande centro, distribuir melhor o seu produto para os grandes supermercados e peixarias. E entusiasmado, o executivo olha para o pescador e diz: rapaz, você já pensou em quanto dinheiro você poderia ganhar? E finalizando então a sua fala, entusiasta, ele olha para o pescador e diz: aí sim, você poderia vir para cá como eu vim. Você poderia desfrutar dessa praia maravilhosa e então descansar e curtir essa paz que só há aqui. O pescador fica em silêncio por alguns instantes e, olhando fixamente para o vasto mar que há à sua frente, ele diz: doutor, mas tudo isso eu já tenho. O que é paz para você? Será que eu e você desfrutamos de paz hoje? Você goza de paz na plenitude neste momento? Ou será que existe algo que está tirando a paz da minha e da sua vida nesse instante? Na mente do executivo, quem sabe se aquele pescador humilde e simples pensasse como executivo e seguisse todos aqueles passos e fizesse tudo aquilo que foi indicado, ele alcançaria a paz. Novamente eu pergunto, o que é paz para você?
você desfruta, você tem paz. E paz aqui, nessa metáfora, nessa ilustração, não tem nada a ver com dinheiro. E você entendeu que absolutamente não tem nada a ver com isso. Mas paz aqui significa que independente de que tenhamos dinheiro ou não, a paz é algo que toda a humanidade busca. Todo ser humano almeja. Existem várias definições de paz. É um estado de calmaria, de harmonia, concórdia e de tranquilidade. É um estado de calma. Ausência de guerra ou de conflito. Muitas vezes, quando esses conflitos, essas guerras existem e chega o momento da anulação das hostilidades entre as nações, muitas vezes assinam-se tratados de paz. E existe uma trégua e tudo volta a uma aparente normalidade. Para outros, paz significa silêncio, descanso e sossego. Falta de problemas, ausência de violência, entendimento. Uma relação tranquila entre as pessoas, um relacionamento de amizade. Se você consultar os dicionários, você encontrará e se deparará com essas definições de paz. E a paz é algo tão necessário para o ser humano que o The Economist, com outras entidades, desde o ano de 2007, eles elaboraram um método, um meio, para que eles possam anualmente publicar um índice de economia e da paz. Esse índice é promovido pelo IEP, o Instituto de Economia e da Paz, e naturalmente eles geram esse relatório, o GPI. E o objetivo principal desse relatório, que é publicado anualmente, é eles estabelecerem a principal medida mundial de tranquilidade global. E esse relatório, ele foca em muitos dados bastante abrangentes. E eles objetivam estabelecer quais são as tendências de paz, o valor econômico disso e como desenvolver sociedades pacíficas. E isso é divulgado em todo o mundo. O último relatório foi publicado em junho de 2023. E nesse relatório eles estabelecem a métrica em três domínios: nível de segurança da sociedade, a extensão de conflitos domésticos, locais ou conflitos internacionais, e o grau de militarização de cada nação. E sabe o que é mais chocante nesse relatório anual? É que eles têm percebido que relatório após relatório, a humanidade diminui cada vez mais os seus níveis de paz. Ano após ano, relatório após relatório, a humanidade caminha em contrariedade à paz. Se você olhar e der uma breve busca no último relatório de 2023, você vai perceber que figuram entre os países mais pacíficos, em que há mais paz. O primeiro deles, a Islândia, segundo a Dinamarca, terceiro a Irlanda, quarto a Nova Zelândia e em quinto lugar a Áustria. O nosso país aparece na 32ª posição. E quando você olha os países que nos antecedem, eu tenho certeza que você, assim como eu, você vai ficar assustado com algumas coisas e com alguns países que figuram antes de nós, como sendo países que propiciam um ambiente melhor de paz. A indústria farmacêutica nunca teve tanto lucro com medicamentos que, de alguma forma, procuram oferecer a mim, a você, a toda a humanidade, meios de nos trazer calma, de fazer com que muitas vezes os sintomas que são gerados pelos problemas que decorrem da falta de paz nos propiciem uma qualidade de vida melhor.
Basta que eu e você consultemos as redes sociais, os sites de notícia, ouçamos um programa de rádio, assistamos um telejornal. E eu e você vamos ver, nas entrelinhas, a sociedade gritando: o mundo precisa de paz. Eu já disse aqui, acho que em um outro momento, então foi em uma das classes bíblicas aqui. Lembra quando estourou a guerra na Rússia e na Ucrânia? Jornal o dia inteiro, só se falava sobre aquilo. Tempos depois caiu em uma normalidade. A mesma coisa, Hamas, Palestina. Quantas guerras estão acontecendo no mundo nesse exato momento? Tudo isso indica que nós precisamos de paz. E quando nós falamos em paz e pensamos nisso, nós levamos para essa esfera e nós pensamos, mas isso são grandes coisas. Mas será que aqui nessa multidão de aproximadamente, nesse grupo de aproximadamente 400 pessoas, será que não existe ninguém entre nós aqui que talvez essa noite não conseguiu dormir porque lhe falta paz? Será que nós poderíamos assegurar com toda a certeza que nessa semana não existe ninguém aqui entre nós, não existe pelo menos uma pessoa que derramou as suas lágrimas, talvez sem que o seu familiar, o seu esposo ou esposa, sem que os seus amigos soubessem, porque algo lhe aflige, algo lhe tira a paz? Será que nós podemos dizer que isso não acontece entre nós? Eu gostaria de convidá-los a ler um texto bíblico, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de número 27. Evangelho de São João, capítulo 14, verso 27. Esse é um texto muito conhecido, palavras do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Como você bem sabe, os três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma perspectiva, a mesma visão, mas esse relato que aparece em João aparece nos outros evangelhos. No entanto, essas palavras que são citadas aqui, elas são ditas e registradas somente pelo evangelista João. E aqui nesse texto, Jesus Cristo diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Algumas versões dizem: nem tenha medo. Às vezes a gente lê o texto bíblico e pensa que, e a gente olha e analisa o texto de um modo isolado. Mas por que será que Jesus Cristo disse isso aos seus discípulos? Você já parou para pensar nisso? Você já se fez essa pergunta? A Bíblia, os escritos no passado, eles não tinham essa divisão capitular, essa divisão versículo por versículo que nós temos. Stephen Langton fez a divisão de capítulos no 13º século. Aproximadamente 300 anos depois, Robert Etienne vem e estabelece a divisão por versículos. Mas no tempo em que a Bíblia foi estabelecida, o texto era um texto corrido. E se você analisa a leitura do texto, o diálogo com os seus discípulos, de Jesus com Jesus Cristo, ele começa no capítulo 13 do Evangelho de São João. E o que nós lemos no capítulo 14, verso 27, é uma continuidade da conversa que foi iniciada ali. Então, para que fique mais fácil, para que nós ampliemos o contexto, volta por gentileza comigo no capítulo 13, versículo de número 33. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 33. Olha o que Jesus Cristo disse: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus Cristo agora está conversando com o seu grupo de discípulos, e ele então diz para aqueles 12, olha, eu estou com vocês ainda por um pouco de tempo, mas como eu disse aos judeus, e que judeus eram esses? Se você voltar para o capítulo 7, versículos 33 e 34, você vai perceber que Jesus Cristo já tinha dito para uma grande multidão de pessoas, que ele estaria com eles por pouco tempo. Mas agora ele reforça isso somente para os 12. E quando os discípulos ouvem aquilo, eles não podiam ficar alegres ouvindo o que Jesus Cristo disse para eles. Porque Cristo
tinha dito a eles que em breve os abandonaria, em breve não estaria mais com eles. E isso naturalmente trouxe tristeza ao coração deles. É por isso que um pouco mais adiante Jesus Cristo disse: eu estou indo para o Pai, mas eu deixo com vocês a minha o quê? A minha paz. Mas mantenha aí na sua Bíblia, avança um pouquinho, capítulo 14, verso 1. E talvez esse versículo seja mais conhecido para você e para mim do que esse que nós lemos no capítulo 13, versículo 33. Olha o que diz o capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também o quê? Em mim. Jesus Cristo, percebendo a agonia que estava transparecida no rosto, na feição, na vida dos seus discípulos, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: filhos, não se turbe o vosso coração. O que é turbar? Não fique perturbado, não fique agitado, não fique preocupado. O que Jesus estava dizendo para eles nas entrelinhas era: filhos, não percam a paz. Confiem em Deus, mas também confiem em quem? Em mim. E queridos, você já percebeu como eu e você temos muitas coisas em comum com os discípulos? Afinal, ficar perturbado, preocupado, agitado é uma coisa comum dos nossos dias. Esse problema atinge todos os estratos, todas as camadas sociais, todos os credos religiosos, todas as faixas etárias, em maior ou menor grau. Em muitos momentos de nossa vida, nós ficamos agitados, preocupados. A nossa mente e o nosso coração se turba por alguma coisa. O nosso ser pode ficar turbado pelas pressões que vêm de fora, pelas coisas que acontecem no mundo, ou muitas vezes pelos temores que carregamos dentro de nós. E é por isso que Jesus então procura animar os seus discípulos, dizendo: não somente, não se preocupe, não se turbe o vosso coração, mas ele diz: deixo-vos a paz. E por que deixar a paz? Porque ele percebeu que os seus discípulos estavam tristes, porque o seu mestre os abandonaria, e dentro de pouco tempo eles seriam esmagados pela solidão, porque não teriam aquele que por 3 anos tinha os acompanhado. Jesus procura fortalecê-los, porque além de tristes, Jesus percebe que eles estavam envergonhados, porque diante do que estava para acontecer, eles egoisticamente perguntavam entre si: Senhor, quem de nós vai ser o maior no teu reino? Jesus procura fortalecê-los e conceder a paz, porque eles estavam perplexos, porque Jesus Cristo, o seu mestre, tinha predito que Judas o trairia, Pedro negaria e os demais discípulos se dispersariam quando Jesus Cristo fosse levado para a morte. Além de estarem tristes, envergonhados e perplexos, Jesus procura fortalecê-los e deixar a paz, porque eles estavam vacilantes o quê? Na sua fé. Eles conjecturavam e perguntavam: como pode o verdadeiro Messias ser traído? Jesus percebeu que aqueles homens estavam angustiados. Angustiados, olhando para o futuro e pensando consigo: se o nosso mestre, ele passa e tem passado por essas aflições, se ele vai ser perseguido e açoitado, tudo isso também recairá sobre quem? Sobre nós. Será que nesta manhã alguém aqui que está triste porque teve a sua paz roubada pela tristeza? Alguém aqui envergonhado e perplexo por algo que fez, por algo que faz, e isso tem tirado a sua paz, a minha paz? Por acaso alguém aqui que sente a sua fé vacilar, porque ora confia em Deus e ora parece que Deus não faz nada, que Deus não existe? Talvez haja alguém aqui, alguém em casa, em um hotel, em algum lugar, que está tão angustiado e não sabe mais o que fazer, porque a sua paz foi tirada. O recado de Deus para essas pessoas, para mim e para você nesta manhã, é o seguinte: filho, não se perturbe. Não se preocupe, Anderson, não se agite. Eu te dou a minha paz. Esse é o convite que Deus tem para mim e para você.
É por isso que a natureza da paz que Ele nos oferece é uma paz que vem dEle. Ele disse: eu estou indo, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu não deixarei vocês sem nada, eu deixo a minha paz com vocês. Eu sou a fonte da paz, porque Jesus diz: a minha paz eu te dou, eu só posso dar para você o que eu tenho. E Cristo disse, Efésios 2,14 diz que Cristo é a paz. Então Jesus Cristo naturalmente pode dizer: filho, não se preocupe, eu deixo a minha paz com vocês. E Jesus faz questão de contrastar a paz dele com a paz que o mundo apresenta. Ele diz: eu não dou a minha paz como o mundo dá. Porque o conceito de paz que o mundo tem, ele é efêmero, ele é passageiro. Mas a paz que eu tenho para te oferecer é uma paz que sobrepuja a tudo isso. É uma paz que é eterna. A paz do mundo muitas vezes é apenas um momento de trégua, é a ausência de problemas. Mas a paz de Cristo é a paz inefável no meio da luta. É a presença sobrenatural na fornalha. É a proteção segura na cova dos leões. É a coragem inabalável mesmo que caminhemos pelo vale da sombra e da morte. A paz de Cristo é a paz que defende o nosso coração e a nossa mente da invasão da ansiedade. Pastor, que lindo isso que você está dizendo. Mas na vida real parece que isso não funciona sempre. Mas entenda que a vida real que eu e você julgamos, o próprio Filho de Deus viveu como nós vivemos. E se eu e você temos alguma dúvida de que é possível viver neste mundo e desfrutarmos dessa paz, da paz que Deus nos oferece, basta que nós nos voltemos ao Evangelho e nos relembremos do que nós vivenciamos recentemente na paz. E se você ler os Evangelhos, você vai perceber que em toda a história da paixão de Cristo, Jesus Cristo demonstrou que a verdadeira paz que Deus nos concede é uma paz completa em meio às piores aflições e na mais turva escuridão, enfrentando os maiores suplícios. Em todos esses eventos, você não viu sair da boca de Jesus Cristo nenhuma palavra que não enfatizasse a paz. Mas quando você continua a leitura do Evangelho de São João, do capítulo 13 até o seu final, você vai perceber que, embora Jesus Cristo tenha aconselhado os seus discípulos no início do capítulo 14, a não ficar perturbado, angustiado, e tenha enfatizado dizendo: filho, você não precisa ficar assim, porque eu te concedo a minha paz, eu te dou suporte, eu te dou ajuda, eu estou com você a todo instante e momento. Quando nós lemos o restante do Evangelho, nós vamos perceber que mesmo diante das palavras de Jesus Cristo, ainda faltava paz aos discípulos. Se você ler o capítulo 18, você vai ver a traição de Jesus, Jesus sendo interrogado por Anás, Pedro vai negar a Jesus Cristo é interrogado por Pilatos, e enfim chega o momento da crucifixão, morte. Jesus Cristo é colocado no sepulcro, ressuscita ao terceiro dia. E quando Jesus Cristo ressuscita, ele aparece a algumas pessoas, ele aparece a Maria Madalena, ele aparece a Pedro, mas quando Jesus Cristo aparece para os seus discípulos, para os seus 11 discípulos, eu gostaria de encerrar fazendo a leitura desse versículo com você. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19. E aqui fica evidente que Jesus Cristo sabia que, embora ele tivesse orientado os seus discípulos a não se preocuparem, a desfrutarem da paz que era deixada e dada por ele, Jesus Cristo percebeu que isso não tinha se tornado real na vida dos seus discípulos. Porque olha o que ele diz para eles, São João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes o quê? Paz seja convosco. Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus o quê? Outra vez, paz seja convosco. Você percebe a correlação aqui?
O cenário é muito parecido com o que nós lemos em João 13:31 e em São João capítulo 14, verso 1. O texto diz claramente para mim e para você no capítulo 20, verso 19, que os discípulos estavam trancados porque eles estavam com medo. E medo do quê? De que acontecesse com eles o mesmo que tinha acontecido com quem? Com o seu mestre. Jesus Cristo poderia aparecer com eles, para eles naquele momento e trazer uma reprimenda e dizer: olha, vocês me abandonaram, vocês me deixaram em meio da prova, vocês não me acompanharam, mas não. Jesus Cristo reforça aquilo que ele tinha dito e ele disse: filhos, eu ressuscitei. E da mesma forma, quando eu nasci, os anjos apareceram no céu e cantaram um hino: paz aos homens de boa vontade. Agora que eu ressuscitei, estou prestes a voltar ao meu Pai. A mensagem que eu deixo para você e para toda a humanidade é a seguinte mensagem: paz seja convosco. O versículo 19 diz que as portas da casa estavam trancadas. Mas antes que qualquer uma daquelas pessoas caíssem em si, quando outros discípulos se reuniram com eles, quando eles menos esperam, quem está dentro da casa com eles? Jesus Cristo. E Jesus olha para aqueles homens e diz: paz seja convosco. O que tira a sua paz? O que te rouba a paz? O que te preocupa? O que te angustia? O que te agita? Como nós dizemos, o que te tira do centro? Jesus Cristo está dizendo para mim e para você: filho, paz seja convosco. As tristezas que os discípulos tinham, as trevas nas quais eles estavam submergidos, todo o medo, as dúvidas que eles tinham quanto ao futuro, como será a nossa vida agora sem o nosso mestre? Quando Jesus aparece diante deles e se torna conhecido, Jesus Cristo diz para ele: filhos, paz seja convosco. Que rouba a sua paz? A minha paz foi novamente roubada sexta-feira passada, dia 29 de março. A Elza na quinta-feira teve um mal-estar, não quis ir ao médico. Estou bem. Sexta-feira levo para a escola, deixo ela e as crianças, chego em casa, WhatsApp: por favor, vem me buscar no colégio, eu não estou bem, preciso ir ao médico. Nós fomos ao médico. 2 anos e 2 meses depois dos 2 primeiros pneumotórax que ela teve o terceiro. Mesmo processo, internada, encaminhada diretamente para a UTI. Só que dessa vez, diferente da outra, eu consegui me organizar melhor. Passei a tarde com ela. Ela foi internada, combinei e falei: olha, vou pegar as crianças no colégio, vou levá-los em Santo André. Fiz tudo isso, levei para os meus pais. Voltei para o hospital à noite. No sábado, dia 30, eu iniciei uma Semana Santa em uma das nossas igrejas. E a Elza seria operada de manhã, às 9 horas. Vocês oraram por ela aqui, eu agradeço novamente. Mas eu tinha o meu compromisso. A irmã da Elza passou a noite com ela no hospital, porque eu tinha que atender esse compromisso. Só que no sábado pela manhã eu tive o meu momento na minha casa, na sala da minha casa, só eu e Deus. E enquanto eu estive na sexta-feira, em todo instante e momento, procurando fortalecer a minha esposa e dizendo para ela: calma, vai ficar tudo bem. Você está sendo cuidada pelo mesmo médico, pelo mesmo especialista. Você está em um bom hospital. Ele conhece o seu quadro, tudo vai acabar bem. Mas no dia 30 de março, de manhã, na sala da minha casa, eu orei para o meu Deus, para o seu Deus. Eu orei ao nosso Deus e clamei, eu disse: Senhor, eu preciso de paz. Senhor, a minha esposa está no hospital e dentro de algumas horas, de alguns minutos, ela vai para uma mesa de cirurgia. Mas se eu estiver lá não vai adiantar nada, a irmã dela está com ela. Senhor, eu vou para a igreja, eu preciso pregar. Mas eu preciso que o Senhor me conceda paz. Pai, me dá a paz necessária para que isso aconteça.
eu fui para a igreja. Eu não sei se o pessoal da mídia consegue projetar a foto que eu havia pedido. E quando eu estou me aproximando da igreja, eles estão fazendo uma manutenção na via. E essa foto eu tirei de dentro do meu carro, e eu estava vendo a igreja e o horário, eu disse, eu não vou chegar 9 horas, eu vou chegar perto do horário em que vou pregar. Mas então, angustiado no carro, o caminho todo orando e dizendo, Senhor, cuida da Elza, ajuda que dê tudo certo. Mas por outro lado, a dúvida vinha, e se der alguma coisa errada? Senhor, e os meus filhos, como vai ser? Senhor, e o nosso ministério que nós sonhamos tanto? 4 anos apenas, Pai, como que vai ser isso? E enquanto eu olhava para a igreja, tão perto, mas parecia tão longe, porque o trânsito não andava, não saía do lugar. Às 10h48 da manhã chega uma mensagem no WhatsApp. Anderson, deu tudo certo, a Elza está bem. Eu não sei o que rouba a sua paz. O que roubou a minha paz foi isso. Mas se existe alguém aqui que está preocupado, angustiado, e alguma coisa tem tirado a sua paz, seja questão financeira, relacional, emocional, seja uma mãe que está longe do seu filho, seja um filho que virou as costas para os seus pais, seja um relacionamento ilícito, seja algum tipo de ganho que você sabe que está tendo, mas que isso não é legal, e isso tem roubado a sua paz. O convite de Deus para mim e para você nesta manhã é o seguinte, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O convite de Deus para mim e para você é que nós recebamos o Príncipe da Paz na nossa vida. E queridos, acreditem, independente daquilo que tira e rouba a nossa paz, se o Príncipe da Paz tomar conta do meu ser, do seu ser, da minha vida e da sua vida, não significa que nós não tenhamos mais problemas e dificuldades, mas significa que em meio às lutas e provações, nós vamos desfrutar da mesma paz que Jesus Cristo ofereceu, dizendo, filho, deixo-vos a paz. E Paulo em Filipenses 4:7 diz, a paz que Deus nos oferece é uma paz que excede todo o entendimento, toda a expectativa humana, porque essa paz não vem do homem, essa paz vem de Deus. Receba o Príncipe da Paz na sua vida. É preciso que eu e você permitamos que Ele opere na nossa vida, no nosso ser, no nosso interior. E isso independe da instrução que eu e você tenhamos, da cultura na qual eu e você estejamos inseridos, do esforço que eu e você façamos. Não depende do nosso querer, depende da nossa rendição e submissão a Ele. Porque a partir do momento que Cristo reinar, o Príncipe da Paz reinar na minha e na sua vida, a justiça dele vai nos alcançar, Ele vai ser a nossa esperança, e nós viveremos pela graça dele, para a honra e glória dele, desfrutando da paz que ele nos oferece. Que Deus nos abençoe, que sejamos inundados pela paz que vem do céu. Amém. Impossível para mim do pecado escapar. Há inclinações em mim que me levam a falhar. É preciso um poder que opere em meu interior.
Preciso poder que opere em meu favor. Cristo, justiça que me alcança. Cristo, a minha esperança. Não mais eu que vivo, na cruz a minha vida teve fim. É tudo sobre Ele, isso é. Frente a tão grandioso amor, só me resta respirar e servir meu Salvador, receber o seu poder e anunciá-lo com fervor. Justiça que me alcança. Cristo, a minha esperança. Não mais eu que vivo, na cruz a minha vida teve fim. É tudo sobre Ele, justiça que me alcança. Cristo, a minha esperança. Não mais eu que vivo, na cruz a minha vida teve fim. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, Cristo. Maravilhoso Deus e Pai, como é confortante saber que enquanto vivermos neste mundo e formos assolados por questões externas ou internas, a solução não depende de nós, como acabamos de cantar. A solução, as respostas, a paz que nós tanto almejamos e precisamos, ela provém de Ti. É claro, Pai, que nós vamos nos valer dos meios, das formas, dos auxílios que a medicina, dos amigos, a família, o suporte que essas coisas nos oferecem. Mas que nós nunca venhamos a nos esquecer do que o Senhor disse aos discípulos e diz para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Bom Deus e Pai, que nesta manhã, Jesus Cristo, o príncipe da paz, visite a vida, a família de cada pessoa aqui, e que o Senhor possa trazer a paz que nós tanto necessitamos, para que assim possamos viver enquanto caminhamos neste mundo aguardando a Tua volta,
confiando no Senhor e tendo a convicção de que os problemas existirão, mas o Senhor está conosco, cuidando de tudo. Nos abençoe e guarde, pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus.